Olá, pessoal, bem-vindos ao meu bate-papo. Hoje estou no Texas resolvendo coisas, então estou sem café. Mas já tomei 2 hoje, não vou mentir. Ok, então eu queria falar sobre como eu fui red pilada, porque muita gente diz que eu tenho umas opiniões meio malucas, sei lá. Querem saber como formei essas opiniões. E eu não consigo apontar um único momento, mas tiveram situações que realmente abriram meus olhos para muita coisa. Além disso, eu meio que pensei sobre isso porque estou escrevendo um blog sobre isso no meu site. É o theaudacitynetwork.com. Theaudacitynetwork.com é o nosso novo site. Fiquem à vontade para dar feedback sobre o site, porque ele é novinho em folha. Então, se tiver algum link ou qualquer coisa que não funcione, coloquem nos comentários. Eu amo vocês. Então, tá bom. Eu estava vendendo copiadoras em Milwaukee e estava vendendo copiadoras durante a Covid, que é uma época péssima para vender copiadoras. Não foi nada bom, obviamente. Eu não sei se foi por causa da época ou do meu talento, de qualquer forma. E eu sabia que não estava realmente fazendo o que eu queria fazer. E eu venho fazendo isso há 2 anos. E eu decidi que iria seguir uma carreira no vôlei. Então eu larguei isso. E acho que eu larguei em setembro e era para eu ir para a Inglaterra em outubro. Minha temporada na Inglaterra foi cancelada. Eu estava pronta para ir para a Inglaterra, mas foi cancelado. Acabei tendo um ano sabático por causa da Covid e fiquei desempregada. E meu pai disse que se você tem um sonho, por que não tenta? Assim, no começo era para ser 6 meses, mas acabou sendo 1 ano. Na época, ele disse, você tem 6 meses, por que não tenta? Eu sempre amei mídia, sabe? E sempre fui naturalmente uma pessoa curiosa, até demais. Desculpa. É meio que por isso que eu sou black pilada, porque, sabe, eu simplesmente preciso saber. Eu preciso saber de tudo. Eu sou tão curiosa. E aí, sabe, você chega no fim do túnel e fica tipo, eu precisava mesmo saber disso? Enfim. Tô aprendendo a editar e fazer vídeos para o TikTok, fazendo coisas aleatórias. E alguém me manda um vídeo de pick-up artist, um dos momentos chave que eu lembro. Isso foi há uns 5 anos, lembra? E o vídeo de Puá é basicamente de caras que ensinam homens a serem sedutores. E isso me lembrou muito vendas. Então, esse cara, estou tentando lembrar o nome dele, mas sabe, ele estava falando meio que sobre prospectar, tentando descobrir se a garota é solteira ou não, de forma diferente. Não vou comentar o que eles ensinam, pois não é minha especialidade. Não quero falar besteira. Mas, enfim, eu acho isso tão interessante, tipo, é muito curioso ser a consumidora como mulher e ouvir esses caras falando sobre como conquistar você. Porque como mulher, você realmente não sabe, tipo, você não tem muita consciência do porquê gosta dos homens que gosta, mas sabe que os homens de quem você gosta são raros, eu acho. Mas você não consegue realmente explicar por que gosta de um cara e não gosta de outro. Então, aprender, tipo, não sei, acho que do ponto de vista do PUA, como, por exemplo, como demonstrar status para as mulheres. Não é que as mulheres simplesmente decidam querer status. É apenas algo que escolhemos. Mandei mensagem para o administrador de um desses canais do YouTube. E ele me permite participar de um tipo de bootcamp de PUA. E esse é um bootcamp basicamente para homens que têm dificuldade em transar. E talvez haja 4 ou 5 instrutores. Então eu pego o avião, vou para Vegas e os instrutores dão dicas para os homens e nós saímos para tentar conquistar mulheres. E como eu meio que estou no time deles, sabe? Estou tentando ajudar os homens a transar, sabe? Eu sou uma jogadora de equipe. O que vocês querem que eu diga? O que devo falar para essas garotas? Vou fazer igual o Maxwell. Brincadeira. Estávamos todos em bares, todos maiores de idade. E eu era bem protegida nessa época. Eu não quero dizer vou me virar e voltar. Não quero dizer que nunca tinha visto depravação ou ficadas ou qualquer dessas coisas. Tipo, sabe, eu fui pra escola, mas era meio limitado porque eu estudava numa escola pequena.
E eu vou passar por talvez 4 observações que eu tive. A primeira foi que nós estamos absolutamente dividindo os mesmos homens. Vi uma instrutora ficar com 3 ou 4 mulheres em 2 dias, sendo 2 no mesmo dia. E, sabe, no começo eu meio que achei que estavam exagerando quando diziam que estávamos dividindo os mesmos homens. Mas eu vi alguns caras irem embora sem nenhuma mulher. Vi outros caras irem embora com 2 ou 3 mulheres. E eu só pensei comigo mesma, caramba. Também me fez perceber que às vezes quando algo não dá certo com um cara, não é nada que você realmente pudesse fazer, porque aquele cara que ficava com várias mulheres, sim, ele tinha namoradas, mas ele traía essas namoradas. Sabe o que eu quero dizer? É tipo assim, aquelas garotas provavelmente pensaram, o que eu fiz de errado? E não tinha nada a ver com elas. Ele simplesmente nunca ia sossegar. E foi interessante conversar com ele porque ele demonstrou um desejo de se casar. Aprendi sobre a repulsa dos homens. Até ele sentia aversão em lidar com uma mulher que já ficou com outros ou com muitos homens. E de certa forma ele quase desejava poder ser fiel, mas parecia meio improvável para ele. É assim mesmo, meninas. Só para vocês saberem, esses caras vão continuar assim para sempre e vão trair para sempre. Enfim, a próxima coisa que percebi foi que eu ouvia, sabe, nas minhas pesquisas sobre isso, eles falavam sobre como as mulheres são exigentes. E isso meio que me fez olhar para as minhas escolhas de namoro. Eu tenho 1,83 m como mulher. Eu nunca tinha pensado que só 15% dos homens têm 1,83 m ou mais. Só escolhi homens da minha altura ou mais altos. Como mulher, você não percebe que todos os homens com quem sai estão acima da média. Isso não é algo pensado conscientemente. Você só pensa, gostei desse, gostei daquele, tanto faz. Ao ouvir essas informações e presenciar isso de perto, vi mulheres gordas rejeitando homens comuns nessa viagem. Alguns dos homens que estavam lá, eu não achei eles nada repulsivos. A maioria estava em forma, nenhum deles era super gordo. Todos os alunos eram caras bem normais. E eu via mulheres acima do peso rejeitando eles, e não só rejeitando, mas rejeitando da forma mais cruel possível. Então isso meio que abriu meus olhos para o princípio de Pareto e a seletividade das mulheres em tempo real. Então a terceira coisa é que muita gente diz que os caras da Red Pill ou da manosfera são rudes ou estranhos ou sei lá. Eles têm tantos nomes, misóginos, predadores. E isso simplesmente não foi o que eu encontrei. Muitos dos caras que participavam dos bootcamps, eles expressaram, obviamente tem um dos instrutores, alguns deles realmente só queriam passar a vida pegando mulher, mas muitos dos caras que participavam dessas coisas realmente expressaram o desejo de ter uma esposa ou uma namorada de longo prazo. Mas se você perguntar para a mídia de esquerda ou pela forma como são retratados, parece que são apenas homens querendo se aproveitar ou sair pegando várias mulheres. Outra coisa que eu percebi também foi que nenhuma das mulheres que ficava com os caras realmente pedia compromisso ou algo assim logo de cara. Não dá pra dizer que eram vítimas, pois às vezes as mulheres é que iam atrás dos caras mais bonitos do grupo. Então... E minha última observação, eu diria, é que, honestamente, os caras da manosfera, Red Pill, seja lá como chamem, são um dos grupos de homens mais respeitosos com quem já lidei na minha vida. Eles são menos estranhos, pois muitos conseguem conquistar mulheres. E quando um cara consegue transar, ele faz muito menos coisas estranhas. Quero dizer, é só isso quando eles não passam necessidade. Quando um homem está bem alimentado, ele não implora por comida. Então, de qualquer forma, tudo bem. Esse foi o primeiro episódio de como eu fui red pilada. E se você quiser, está de graça agora, theaudacitynetwork.com. Eu vou escrever sobre essas experiências, mas acho que fazer esses papos de café sobre elas também meio que me ajuda, sabe? A girar as ideias, articular um pouco melhor. Avisem, curtam o vídeo, inscrevam-se e até a próxima.